Olá, amores! Tudo bem com vocês? Vamos então, continuar aqui nossas aulinhas dessa semana. Vamos trabalhar agora ciências. Eu vou fazer com vocês as correções das atividades que nós fizemos semana passada. Vocês vão observar que tem só duas páginas aí, ó, que vai ser a página 49 e a 50. Porque eu só vou fazer com vocês a correção desse experimento, porque as outras atividades que tinha era muita coisa pessoal. Então, quando é pessoal, é a opinião de vocês, né? Então, por isso que eu vou sempre corrigir só as perguntas que são perguntas no geral para a turma, tá? O que for coisa pessoal, aí cada um vai dar a sua opinião, tudo bem? Então aqui, ó, na página 49, nós fizemos o experimento, vocês fizeram com a massinha, criaram o corpo humano, vocês e alguém da família. E aí depois estava perguntando assim, ó, observe o seu boneco e da pessoa que criou junto com você, troque ideias com ele ou com ela, não sei quem criou com vocês, e responda oralmente, só falar. Os bonecos ficaram parecidos com o corpo humano? Vocês vão observar e aí vocês vão ver se o bonequinho de vocês ficou parecido com um corpo humano de verdade. Eu acredito que não deve ter ficado tão parecido, porque como vocês estavam com os olhos fechados, tem alguns detalhes que, né, às vezes colocou em lugar que não era para colocar, porque não dava para ver, né? Mas aí, junto com quem vocês fizeram aí na família, vocês vão discutir sobre isso. E aí vão falar se ficou parecido ou não. Depois você vai continuar conversando com essa pessoa e vocês vão dizer os nomes das partes do corpo que não foram representadas, mas que vocês já conhecem. Então eu vou dar alguns exemplos aí, porque aí você, junto com essa pessoa, podem, né, se quiser enumerar todas as partes que faltaram, né, e aí conversando direitinho. A gente sabe que lá no exemplo, não pediu pescoço, né? Pediu para fazer cabeça, tronco, os membros superiores, que são os braços, e os inferiores, que são as pernas. O cérebro não pediu para fazer, o coração, às vezes pulmão e outras partes aí que a gente já estudou sobre, né? Então aqui eu dei alguns exemplos de algumas partes que deixaram de ser representadas quando eu pedi para vocês fazerem um boneco da massinha. E aí a número 3 está perguntando assim, ó, qual parte do seu corpo teve funcionamento impedido quando você colocou a venda? Então, se a gente estava com os olhos fechados, qual foi a parte que foi impedida? Os olhos, né? Com certeza, se a gente tivesse usado os olhos, se eles não tivessem fechados, o nosso desenho, o boneco, ficaria diferente, não é mesmo? Se você tivesse usado essa parte do corpo, você acha que o boneco teria ficado um pouco mais parecido com o corpo humano? Eu acredito que sim, né? Porque se você tivesse usado, você poderia ter usado mais detalhes do corpo humano que às vezes, pelos olhos tampados, você não conseguiu usar, né? E aí tá pedindo para a gente trocar ideias do que pode ser feito para auxiliar as pessoas que possuem uma deficiência nessa parte do corpo ou em outras partes. Então, eu acredito que vocês já devem ter conversado com a família sobre isso. Vamos supor aí, uma pessoa que tem deficiência visual, né? Que foi o que foi representado aí. É lógico que ela tem um auxílio aí principal, por exemplo, de uma muleta que ajuda ela, né, na hora de andar e tal. Só que além disso, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas que tenham uma deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência? Nós sabemos que todos nós temos características diferentes, mas todos somos iguais no sentido assim, todos somos humanos, todos somos criados por Deus e todos nós devemos ser respeitados uns pelos outros. Então não é porque alguma pessoa, algum colega, alguma criança tem algum tipo de deficiência que eu vou desprezar essa pessoa, vou maltratar, vou deixar pra lá porque a gente vai jogar futebol e aquele menino não entende direito as coisas que a gente está fazendo, ou ele não enxerga e aí ele não vai conseguir enxergar a bola e aí não vai fazer as coisas igual a gente está fazendo.
Quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos destratando, nós estamos excluindo essa pessoa. Então, acho que aí a melhor forma que nós teríamos para auxiliar uma pessoa, independente da deficiência que ela tiver, é tratando essa pessoa com um carinho muito grande, maior até com o que a gente trata com as outras pessoas, e uma paciência. Por quê? Porque quando é uma pessoa que, dependendo da deficiência que ela tiver, ela vai ter dificuldade em muitas coisas, né? Então a gente tem que ter paciência para ajudar, para ensinar e tratar essa pessoa igual você trataria qualquer outra. Tratar ela com carinho, tratar ela com amor, né? Então eu acredito que o auxílio maior que nós podemos dar para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência é tratar aquela pessoa como a gente trataria outras e até com mais carinho, com mais amor se a pessoa precisar, né? Se a pessoa precisar de um tratamento diferenciado, se ela precisar que ensine ela uma coisa que ela não está entendendo. Então isso faz a diferença na vida dessa pessoa que está sendo tratada dessa forma, com certeza. E aí, além das atividades, né, nós enviamos para vocês também na semana passada uma matriz sobre o corpo humano, que ela veio, né, como um complemento das atividades que nós estamos trabalhando sobre o corpo humano. E aí tem a matriz assim, ó. Meu corpo é assim. Escreva a parte do corpo indicada pelo número. Então aí, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que preencher aqui, olhando aqui os números que estavam sendo indicados aqui na parte do corpo do menino e da menina, e escrever aqui. No número 1, o que tem aqui no número 1? Nós vemos a boca. Número 2, o que é isso aqui do menino? O ombro. No número 3, esse aqui é o braço dele. No número 4, nós temos aqui, ó, a mão. No número 5, está marcado bem no meio aqui, ó, marcando. Então, a gente vê aí o joelho. E no número 6, nós temos o pé desse menino. Já na menina, quando pede aqui no número 7, qual parte do corpo é essa aqui? A cabeça. Depois, nós temos aqui marcando o nariz dela. O pescoço bem abaixo da cabeça. E no número 10 nós temos aí, ó, tá especificando uma parte da mãozinha dela aqui, ó, os dedos dela, né? Essas são as partes do corpo de um ser humano. E aí é isso aí que vocês tinham que fazer na matriz, tudo bem? Podem colorir, deixar essa matriz bem caprichada, viu? E agora, nós vamos passar, eu vou explicar para vocês as atividades que vocês vão fazer nessa semana, tudo bem? O livro de ciências, essa semana nós vamos finalizar o capítulo 2, tá legal? E aí nós vamos começar aí, no antes de seguir na página 51. Pense e associe cada parte do corpo humano listada a seguir à função que ela desempenha. Então, nós temos aqui, ó, da letra A até a letrinha F. A letra A é o cérebro. Aí vocês vão ler aqui para mim, pedir a ajuda da família, quem precisar, tá? O cérebro. Vocês acham que o cérebro, ele desempenha aqui a função da visão? Você acha que é o cérebro que nos ajuda a enxergar? Vocês acham que é o cérebro que transforma os alimentos? Será que é o cérebro que ajuda a pensar, a imaginar e a sentir? Ou ele permite ouvir? Ou às vezes ele permite sentir cheiros ou impulsionar o sangue? Então, o que vocês acham que o cérebro faz? Vocês vão colocar aqui para mim dentro do quadradinho a letra A. No que vocês acham? Acham não, né? Nós já estudamos sobre isso. Qual é a função do cérebro aqui no nosso corpo? Vocês vão colocar a letra A. Letrinha B. Coração. Será que o coração é responsável pela visão? Será que ele é responsável por transformar os alimentos? Será que ele é responsável por pensar, por imaginar ou por sentir? Ou às vezes, será que é ele que nos permite ouvir ou sentir cheiros? Ou é ele que impulsiona o sangue? É ele que leva o sangue para todo o nosso corpo? O que for coração, vocês vão colocar a letra B. Letra C. O estômago e os intestinos são responsáveis pela visão, por transformar alimentos, por pensar, imaginar ou sentir?
por permitir ouvir, sentir cheiros ou impulsionar o sangue. O que for que o papel do estômago e dos intestinos, vocês vão colocar aí para mim a letrinha C, tudo bem? Já na letrinha D, nós temos o nariz. E aí vocês vão responder para mim se ele é o responsável pela visão, por transformar os alimentos, por pensar, por imaginar, por sentir, por permitir ouvir, por sentir cheiros ou impulsionar o sangue. Na letra E, nós temos os olhos. Será que é o olho que é responsável pela visão? Por transformar os alimentos? Por pensar, por imaginar ou por sentir? Por permitir ouvir? Por sentir cheiros ou por impulsionar o sangue? O que for aqui os olhos, vocês vão colocar a letra E. E na letrinha F, as orelhas. Elas são responsáveis pela visão, por transformar os alimentos, é através dela que a gente come e aí ela que faz essa transformação dos alimentos e leva energia para o nosso corpo. Ela que nos faz pensar, imaginar ou sentir. Elas que nos ajudam a ouvir, sentir os cheiros ou impulsionar o sangue. O que as orelhas fazem? Lembrando que aqui ó, a gente tem a orelha aqui e aí aqui dentro nós temos o ouvido. Ele é responsável por alguma coisa dessa aí. E aí vocês vão colocar para mim a letrinha F, tudo bem? Depois, vocês vão desenhar para mim o corpo de vocês. Só que na hora de desenhar, vocês vão representar nele para mim todas as partes que estão citadas aqui. Então, vocês vão desenhar um corpo com detalhes de um corpo humano, mas tem que ter cérebro, o coração, o estômago e os intestinos, o nariz, os olhos e as orelhas. Lembrando que teve dúvida? Volta um pouco aí algumas páginas do livro que vocês vão ver o desenho de um corpo humano representando essas partes aí. Tudo bem? Faço o desenho caprichado com a maior parte de detalhes possível e colocando estas partes aí que o livro pediu. Tudo bem? E aí lá na página 52 está assim: como você observou, o corpo humano ele possui muitas partes, mas elas não funcionam separadas umas das outras. Por exemplo, uma boca ela não fala e ela não come se ela não pertencer a uma cabeça, não é mesmo? A gente tem aqui a cabeça e a boquinha está colada aqui. Sem a cabeça, a boca não ia conseguir falar, não ia conseguir comer, né? Então, elas estão ligadas. Nada funciona separado em nosso corpo. Só a boca sozinha, ela não ia conseguir comer e engolir para onde? Para falar. A gente tem a cabecinha que tem que dar sustentação, né? Um pé, ele não chuta uma bola se ele não pertencer a uma perna. Então, imagina se fosse o pé sozinho. Ele ia conseguir? Não, ele precisa da perna que faz ele ser ligado ao restante do corpo e aí ele consegue chutar. Quando alguém sente dor em uma parte do corpo, por exemplo, está com uma dor na barriga, todo o corpo fica se sentindo mal. Vocês já repararam quando às vezes a gente está sentindo uma dorzinha? Às vezes uma dorzinha de barriga, às vezes uma dor de cabeça, né? A professora de vez em quando fala, nossa, gente, minha cabeça hoje está doendo. E quando a gente sente alguma dor, a gente fica com um corpinho ruim, dependendo do que for, a gente fica, sabe, querendo deitar, aquela sensação de corpo ruim mesmo, assim, que não tá legal. Então, é uma dorzinha, às vezes, em uma parte do corpo, que faz todo o corpo se sentir mal. Isso é pra gente ver que todo o nosso corpo, ele trabalha junto, não é separado. Ah, tá, tô com dor na cabeça, tudo bem, mas não importa, eu consigo fazer as minhas atividades direito, eu consigo me concentrar, porque é só a cabeça aqui, eu consigo fazer todas as outras coisas. É uma dorzinha. Não, se é uma dor, ela atrapalha o funcionamento do corpo, porque incomoda, né? E quando incomoda uma parte, incomoda o todo, não é mesmo? Pode ocorrer que algumas partes do corpo, elas estejam ausentes, apresentem má formação ou não funcionem bem. Para isso, há equipamentos que ajudam uma pessoa a superar essas deficiências. Então, nós temos aí, por exemplo, uma menina. Ela usa óculos que permite
que pessoas com dificuldades para ver enxerguem bem. Então, ela tem alguma dificuldade para enxergar e os óculos auxiliam, eles ajudam essa menina e todas as pessoas que precisam de óculos a enxergarem melhor, né? Ele é um auxílio, ele vem para ajudar você a funcionar aquela coisinha ali que às vezes tem alguma coisinha errada, não estou enxergando, às vezes de longe, às vezes de perto eu tenho dificuldade, o óculos vem para ajudar, né? E aí tem uma criança aí de cadeira de rodas. E a cadeira de rodas, o que ela faz? Ela permite que pessoas com dificuldade para andar se locomovam. Então, às vezes a pessoa, por algum motivo, sofreu um acidente, ou teve alguma doença, e ela não consegue andar. Então, a cadeira de rodas, ela vem o quê? Para ajudar essa pessoa para ela conseguir se locomover. Senão a pessoa ia ficar o resto da vida, tadinha, sentada numa cadeira sem conseguir se locomover, porque a cadeira, como ela tem rodas, ela ajuda, né? Então, a cadeira, assim como o óculos, são instrumentos, objetos que ajudam as pessoas que estão com alguma dificuldade em alguma parte do corpo a fazer com que ajudem a pessoa, de alguma forma, a fazerem. Eu estou com dificuldade para enxergar, o óculos me ajuda. Estou com dificuldade para andar, a cadeira de rodas me ajuda, né? Ou às vezes, dependendo, se for uma dificuldade um pouco mais leve, às vezes, né, uma muleta já ajuda também. Então, são objetos que vieram para nos ajudar, nos auxiliar quando a gente precisa. E aí nós temos aí na página 53 o Aprendendo Mais. Olha que bacana isso aí, é sobre um cientista. E ele criou uma mão artificial para ajudar quem perdeu essa parte do corpo. Olha, eles conseguiram, uma pessoa perdeu uma mão, e eles conseguiram criar uma mão para auxiliar essa pessoa. A sua mão é utilizada para escrever, segurar coisas, desenhar, jogar bola, comer. Como seria a sua vida sem essa parte do corpo? Gente, tenta imaginar a nossa vida sem as nossas mãos. Seria muito difícil. Para nós, que graças a Deus temos nosso corpo perfeito, só da gente tentar imaginar já é muito complicado. Imagina, para pegar, você não conseguir pegar um lápis, para comer, as pessoas têm que te ajudar a todo momento, você não consegue escrever. Ia ser muito ruim. Então, nós termos o funcionamento do nosso corpo perfeito é muito bom, motivo de muito agradecimento, né? Para pessoas que nascem sem alguns membros ou perdem partes do corpo em acidentes ou por causa de doenças, cientistas vêm desenvolvendo membros biônicos. O que são membros biônicos? É uma parte eletrônica que exerce o papel de algum órgão do corpo. Então, aí eles deram um exemplo de uma mão. A pessoa teve aí, né? Às vezes um acidente ou alguma doença que teve que perder. Ela conseguiu uma mão biônica, como se fosse uma mãozinha robótica, como se fosse um robozinho. E aí colocou, e aí essa mão faz o papel da mão que a pessoa perdeu. Olha que legal. Às vezes a pessoa ia ficar triste, né? O resto da vida, nossa, nunca mais vou conseguir, às vezes, comer sozinho, não vou conseguir segurar alguma coisa porque aqui eu perdi e tal. E aí eles criaram uma mão para essa pessoa. Ela agora consegue desenvolver o papel que a mão dela fazia através de um membro biônico, uma mão biônica. E essas peças, elas são colocadas no corpo das pessoas por meio de uma cirurgia. E aí, mesmo sendo uma peça artificial, porque não é uma peça, né, do nosso corpo, ela foi criada e colocada aí, a pessoa consegue controlar o movimento com o pensamento. Então, da mesma forma que, né, igual a professora falou na semana passada, que o nosso cérebro ele comanda todo o nosso corpo, todo o movimento do nosso corpo, através dessa cirurgia, eles conseguem, de alguma forma, fazer com que, com o nosso pensamento também, essa pessoa consiga mover essas mãos. Não precisa assim, eu quero pegar um copo. Aí vai lá, ou tem um botãozinho, eu vou pegar o copo. Não, através do pensamento, ela consegue movimentar aquela mão, né? Então, ela vai viver uma vida quase que normal aí, né? Às vezes pode ser que ela tenha que ter alguns cuidados com essa mão, mas vem para substituir e ajudar muito essas pessoas, né? Que de alguma forma perderam alguma parte do corpo que dê para ser substituída.
E aí, continuando lá na página 53, tá aí, ó. Vamos responder essas questões aí. Número 1. Para que essa mão artificial pode ser útil? Pensem aí e respondam aí. Semana que vem a gente corrige. Será que essa mão, ela teria utilidade? Por exemplo, para mim, eu tenho as minhas 2 mãos, graças a Deus, ó, perfeitas. Será que uma mão artificial, ela teria alguma utilidade para mim? Será? E você? Você gostaria de ser cientista e de inventar algo para ajudar as pessoas? Você gostaria de, às vezes, igual esse cientista aí criou, né? Uma mão biônica que as pessoas podem substituir a mão que perdeu e ter uma mão novamente? Você gostaria de ser um cientista e criar algo para ajudar as pessoas? Vocês vão responder aí para mim. É uma resposta pessoal também, é a opinião de vocês. Pode ter colegas igual, né? Lá na sala a gente já fez essa pergunta de profissões, o que vocês gostariam de ser quando crescessem, quando se tornarem adultos, e alguns colegas falaram que gostariam de ser cientistas. Pode ser que você tenha essa vontade, né? Às vezes só mesmo para criar algo para ajudar alguém, ou pode ser que você não tenha essa vontade de ser cientista. Né? Pode ajudar as pessoas de outra forma. Mas será que você tem vontade de ser um cientista para tentar inventar uma coisa que vai ajudar alguém? Aí vocês vão responder aí. E aí lá na 54, vocês vão realizar essa atividade, vocês vão ter que escolher 2 pessoas da família. Uma pessoa vai me representar, vai ser a professora, outra é você e outra pessoa da família que você escolher. Como que vai funcionar essa brincadeira? Muito legal essa brincadeira. Você e essa pessoa vão ficar paradas aí. Aí a pessoa que estiver me representando, que for representando a professora, vai falar assim, já. Um vai ficar parado e o outro vai fingir que tá correndo. Vai correr, sem sair do lugar. Sabe quando a gente imita corridinha assim, no mesmo lugar? A pessoa vai fazer isso. E a outra vai ficar observando. Depois a professora, a pessoa que está fazendo papel de professora, vai falar, pare! Aí você vai parar. E depois vocês vão trocar. Então, enquanto um corre, o outro observa. Depois o outro observa e aí você corre. Tudo bem? Aí depois vocês vão registrar para mim as partes do corpo que foram movimentadas na corrida. Tudo bem que vocês não saíram do lugar, mas vocês simularam, fingiram que estavam correndo no lugar. E o corpo movimentou, não movimentou? Vocês vão escrever aí para mim quais foram as partes do corpo movimentadas. Quando a gente foi fazendo isso aqui, ó, quais foram as partes que vocês movimentaram? Vão escrever aí. E aí, continuando aí no Já Aprendi. Você tem semelhanças e diferenças com as pessoas da sua família? Você já parou para pensar sobre isso? Vocês em casa aí, já pararam para observar o que vocês têm de parecido, às vezes com o papai ou com a mãe? O que vocês têm de diferente? Já pararam para pensar nisso? Olhem aí, observem as pessoas da família de vocês, o papai e a mamãe, por exemplo. Vocês vão observar o que tem em vocês que é muito parecido, por exemplo, no papai. E o que tem que é diferente. E depois vão fazer a mesma coisa com a mamãe. Porque quando a gente nasce, tudo, a gente sempre tem características que são bem parecidas. Pega um pouquinho do papai, um pouquinho da mamãe. Tem gente que é mais parecido com o papai ou mais com a mamãe. Tem gente que fica uma mistura ou parece com outra pessoa da família, um vovô, vovó, um titio. Então vocês vão reparar aí para mim e discutir aí em casa entre vocês aí. Com quem da família vocês vão escolher alguém e vocês vão observar quais são as diferenças e as semelhanças. O que vocês têm de diferente e de igual com essa pessoa. Tudo bem? Depois, pode ser com essa mesma pessoa que vocês escolheram, vocês vão preencher o quadro a seguir, anotando as características pedidas. Você pode escolher, por exemplo, seu pai, a mãe, tio, primo, avó. Quem você escolheu? Vocês vão escrever para mim o nome da pessoa que vocês escolheram. Põe assim, se é o papai, se é a mamãe, tá? Se pôr o nome da pessoa não, põe papai, fulano, o nome dele. E aí vocês vão preencher esse quadro aí para mim. Qual é a cor dos seus olhos e a cor dos olhos dessa pessoa?
Qual é o comprimento do seu cabelo e o comprimento do cabelo dessa pessoa? Será que o cabelo dela é curto, médio ou longo? Depois a cor do cabelo. Qual é a cor do seu cabelo e a cor do cabelo dessa pessoa? Ela tem um cabelo preto, ruivo, louro, castanho. Vocês vão escrever o de vocês e o dela aqui. Depois, vocês vão responder observando essa pessoa e as características que aqui pediram, dá para ter uma ideia. Você se acha parecido com essa pessoa? Quem você escolheu aí? Você acha que você se parece com essa pessoa? Sim ou não? Vai marcar aí para mim. E aí, agora, para a gente responder, nós vamos responder as questões 2, 3, 4 e 5. E aí, vocês vão marcar a resposta que vocês acredito que estejam certas. Umas são respostas bem pessoais e outras coisas que nós já estudamos. Existe alguém no mundo exatamente igual a você? Você acha que existe? Pensa aí, no mundo, o mundo é muito grande, existem milhares, bilhões de pessoas. Será que existe alguém no mundo que é exatamente igual a nós? Você acha que tem alguém espalhado nesse mundo aí que é exatamente igual a você? Você vai marcar se você acha que sim ou não. E aí, em casa, aí vocês vão falar o porquê que vocês acham que sim ou o porquê que vocês acham que não. Tudo bem? E aí, no número 3, aqui, ó, as partes do seu corpo funcionam em conjunto ou elas funcionam separadas? Nós falamos sobre isso, vocês lembram? Quem tiver dúvida aí, só voltar um pouquinho o vídeo aí, que nós falamos sobre isso. Será que para o meu corpo funcionar, eu preciso de todos os membros funcionando bem? Ou não? Eu posso estar com a minha mão perfeita e uma dor no braço que não vai influenciar em nada. Será que o nosso corpo ele funciona em conjunto ou não? Todas as partes funcionam separadas. Marquem aí para mim. Depois, no número 4, está assim. Quem merece ser tratado com respeito? Quem, gente? Só os seus amigos? Só a sua família? Só os professores? Ou todas as pessoas? Eu vou para a escola. E aí, chega na escola, eu penso assim, lá na escola eu tenho que respeitar só os meus professores. Os colegas eu não preciso. Meus amigos eu vou tratar eles da forma que eu quiser. Será que é assim? Será que eu tenho que respeitar só a minha família? E aí lá na escola eu não preciso respeitar os meus professores, não preciso respeitar os amigos? Será que é assim? Ou não? Ou a gente deve respeitar todas as pessoas? Discutam isso aí com a família, conversem com a família e coloram aí para mim a resposta que vocês acham que seja mais adequada. Depois, no número 5. Pessoas de muito tempo atrás já faziam desenhos e pinturas do corpo humano? Será, gente, que antigamente, há muitos anos, desde a época lá dos homens das cavernas, eles já faziam pinturas do corpo humano? Nós já estudamos sobre isso. Se tiver dúvida, volta no livro aí, ou se quiser assistir o vídeo da explicação que eu dei semana passada também pode, tá? Mas eu acho que vocês lembram disso. Se vocês acham que sim, que as pessoas já faziam pinturas do corpo humano, vocês vão marcar sim. Não, eu acho que não. Então, vocês vão marcar não. Desculpa. Tudo bem? Então, vocês vão marcar aí pra mim. E aí, lá no 56, na página 56, vamos continuar aí, ó. Ligue cada carinha a um sentimento. Eu tenho aqui o sentimento de raiva, tristeza e o sentimento de alegria. Qual dessas 3 carinhas aqui vocês acham que tá com raiva? Qual aí? Qual que tá triste? Muito triste. E qual está alegre, tá feliz? Vocês vão ligar aí pra mim, tá? A carinha ao nome aqui, certinho. Número 7. Como você é? Escolha 3 palavras que revelem um pouco sobre o seu corpo e sobre os seus sentimentos ou comportamentos. Então, por exemplo, o seu corpo. Você é um menino, você é uma menina, você é alto, alta, baixo, baixa.
sobre o sentimento. Você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa triste, comportamento. Às vezes você é uma pessoa curiosa, gosta de saber das coisas. Como que é você? Vocês vão colocar aqui para mim 3 palavrinhas aqui, ó, uma em cada linha aqui, sobre o corpinho de vocês, ou sobre os sentimentos, o que vocês estão sentindo, ou sobre o comportamento, como vocês acham que vocês são, tudo bem? E aí lá na 57, converse com os familiares e descubra se alguém da sua família ou algum conhecido usa algum objeto para ajudar no funcionamento de uma parte do corpo. Registre o que você descobriu e depois conte para um colega. Então, pensa aí para mim, gente. Às vezes vocês conhecem, né, ou convivem com alguém, ou às vezes não, mas aí vocês vão perguntar à família, se conhece alguém, às vezes tem alguém que mora aí perto de vocês, se tem alguém que precisa de um auxílio, algum objeto que auxilie a pessoa. Às vezes para a pessoa andar, às vezes para a pessoa ouvir melhor, ou para enxergar, tá? Então, vocês vão escrever aí para mim, por exemplo, se for uma pessoa, aqui na minha rua tem uma pessoa que usa cadeira de rodas. Se ela usa cadeira de rodas, de qual parte do corpo se trata? Das pernas e dos pés, né? Que também ela precisa dos pés para caminhar. Então, vocês, dependendo do objeto que a pessoa use, em qual parte do corpo ela usa esse objeto, tá? Vocês vão escrever aqui para mim na letrinha A, parte do corpo. E aí depois vocês vão conversar com a família na letra B, como esse objeto pode ajudar essa pessoa. Se a pessoa usa, igual eu falei, uma cadeira de rodas, a cadeira de rodas ajuda ela a fazer o quê? Entendeu? A pessoa que usa uma cadeira de rodas, ela ajuda ela a se locomover, ela não consegue andar, mas ela se locomove, né? Ela está no lugar, ela vai de um lugar para o outro, né? Com o auxílio da cadeira. Então, isso aí vocês vão discutir, só discutir em família, tá? Qual a parte do corpo e aí qual objeto ela usa e para quê? Como esse objeto ajuda essa pessoa. E aí, olha aí, no finalzinho da 57. Alguns animais possuem partes do corpo semelhantes à do corpo humano. Observem aí a imagem de um cachorro e algumas de suas partes. Complete a identificação das partes do corpo do cachorro, numerando-as de acordo com a legenda. Então aqui, ó, aqui eu tenho um cachorrinho aqui com algumas partes representadas. E algumas já estão escritas aí, ó. Aqui a gente sabe que é a cabeça dele. Aqui, ó, é o tórax. Aqui, essa parte aqui é o abdômen. Aqui é o estômago. E aqui está o coraçãozinho do cachorro aí. E vocês vão completar para mim as partes que estão faltando aí. Onde vocês acham que está aqui o cérebro? Onde estiver o cérebro, vocês vão colocar o número 1. Onde estiver a orelha, vocês vão colocar o número 2. Onde estiver o olho, o número 3. Onde estiver o nariz, o número 4. Onde está a boca, o número 5. O pulmão, o número 6. E o intestino, o número 7. Tudo bem? Então, o ser humano, ele é diferente dos outros animais, a gente sabe disso. Só que algumas coisas que tem no nosso corpo também tem no corpo de outros seres vivos, como o cachorro aí, por exemplo. Por exemplo, ó, para respirar eu uso o quê? Os meus pulmões. E os cachorros também respiram, não respiram? Os gatinhos também respiram. E para isso, eles também usam os pulmões, né? Então, são algumas partes do corpo que tem no nosso corpinho e que também tem no corpo deles. Tudo bem? Aí vocês completam aqui para mim, colocando os números dentro dos círculos aí, ó. E aí lá no número 10, volte à página do início do capítulo. Observe o desenho que você fez de você mesmo. Prestem atenção aqui, ó. Lá na página 33, ó, é o início do capítulo, tá? Bem, iniciando aí o capítulo 2, sobre ser humano, ó. E aí aqui, ó, vocês desenharam o corpinho de vocês. Vocês vão olhar aí pra mim,
ver, né, se vocês fizeram o corpo de acordo com as características que pede de um corpo humano, se faltou alguma parte do corpo. E aí vocês vão só observar, né, porque eu sei que tem gente que coloriu e tudo, não precisa refazer, só para observar mesmo. E aí vocês vão discutir em casa com a família. O que vocês aprenderam sobre o corpo humano? Porque aqui, quando a gente fez o desenho aqui, ó, a gente estava iniciando o capítulo. Então, com certeza, algumas coisas que nós fomos aprendendo, eu sei que muitas coisas vocês já sabiam, mas acredito que algumas coisas foram novas para vocês. Então, conversem aí com a família, o que vocês aprenderam sobre o corpo humano, o que vocês não sabiam e agora vocês sabem, tudo bem? Então, essas são as atividades para essa semana. Lembrando que nós fechamos agora o capítulo 2 do livro de Ciências. E semana que vem eu faço um outro vídeo para vocês explicando, corrigindo, tá, as atividades dessa semana e passo as atividades para a semana que vem, tudo bem? Dúvidas podem ir lá no aplicativo, viu? Mandar mensagem que a professora vai responder, tudo bem? E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem lá, clicarem lá no sininho, para todas as vezes que nós postarmos os vídeos, vocês receberem assim que a gente postar, tudo bem? Muito obrigada, espero ter ajudado bastante vocês. Até a próxima. Beijos!